Agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Desde segunda-feira estamos aqui todas as noites orando e intercedendo pelas famílias. Hoje o culto de oração e doutrina, nós temos também a oportunidade de, após estudarmos a palavra, orarmos mais uma vez pelos nossos familiares. Eu peço à igreja que se coloque em pé para nós orarmos ao Senhor. Após a oração, você permaneça em pé, que nós iremos cantar um cântico, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai bondoso, te rendemos graças por esta noite. Obrigado porque o teu santo e poderoso Espírito nos trouxe a tua presença. Aqui estamos prontos para adorar o Senhor, bendizer o teu nome, pois tu és digno de todo louvor e de toda glória. Obrigado, meu Deus, pelos irmãos que chegaram aqui ao templo, pela presença de cada família. Esta semana que estamos intercedendo, clamando, buscando a tua presença em favor dos nossos familiares. Ó Deus, somos sabedores que o diabo tenta e tentará destruir as nossas famílias, mas nos faça entender e enxergar o valor, a importância de estarmos na tua presença, exaltando o teu santo nome. Ó Deus, abençoa-nos por meio deste culto esta noite, seja com os cânticos que vamos entoar, com a tua palavra que vamos estudar, e que o teu Santo Espírito nos revele a mesma e nos faça entendê-la e compreendê-la. Obrigado, meu Deus, por aqueles também que nos acompanham pelo YouTube, agradecidos pela presença de cada um. Que o Senhor, por meio da tua graça, os abençoe onde quer que eles estejam. Nós oramos agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Ainda em pé, irmão Martinho e Lu, nós vamos cantar o hino oficial do mês da família. Aqueles que conhecem, cantem com alegria, tá bom? Não vai ser projetado porque a letra do cântico está em um outro notebook, tá certo? Então você que lembra aí, cante com bastante alegria. Irmão Martinho e Lu. Ainda em pé, obrigado irmão Martinho, obrigado Lu. Abram as suas Bíblias no livro do profeta Daniel. O capítulo é o de número 9
Nós vamos ler dos versos 20 ao 27. O texto será projetado aqui à minha direita. Você que queira acompanhar também pela projeção, fique à vontade. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versos 20 ao 27. Lá no Antigo Testamento. Quando você encontrar, diga um amém bem feliz aí. Diz assim o texto: estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Eu vou repetir apenas o verso 26, que diz assim: e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela leitura rica da Tua palavra, por essa porção que nós lemos. Ó Deus, daqui a pouco nós iremos estudar esse texto. Pedimos desde já a orientação, a direção do Teu Santo Espírito, que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente e nos faça entender a riqueza e a profundidade das 70 semanas de Daniel. Ó Deus, muito obrigado pelo Teu povo que está aqui na Tua casa te adorando. Obrigado por cada irmão, por cada família, e fala conosco por meio da Tua palavra e por meio da comunhão que temos uns com os outros. Oramos agradecidos no precioso nome de Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Vou convidar novamente irmão Martinho e a Lu para nós cantarmos. Desde segunda-feira a gente tem cantado o cântico. Ele é bem antigo, mas fazia um bom tempo que nós não entoávamos aqui. E aí nós resgatamos agora no mês da família. Maio já está acabando, então nós queremos cantar este cântico. Muitos irmãos conhecem, ele vai ser projetado aqui. E aí você então cante com bastante alegria, tá bom? Se com a família está Jesus,
é feliz o lar. Vamos cantá-lo alegremente. Se com papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com os irmãos está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com os irmãos está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com os irmãos está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com os irmãos está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Amém. Quando Jesus está no lar, ele é muito feliz. Amém, igreja? Queremos agradecer, irmão Martinho. Obrigado, Lu, que Deus nos abençoe. Eu quero deixar os avisos. Quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no templo, também pelo YouTube. Que Deus abençoe grandemente você e a sua família. O primeiro aviso é mais um lembrete. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube, se inscreva. Toda vez que você assistir um vídeo, um culto, não esqueça de deixar o seu joinha. Isso é muito importante para a manutenção do nosso canal. E também compartilhe em suas redes, em suas mídias sociais, para que amigos e familiares tenham acesso aos conteúdos que são produzidos em nosso canal, tá bom? Não esqueçam, a gente pede encarecidamente. Também lembro aos irmãos de orar, de continuar contribuindo com os nossos trabalhos missionários. A nossa igreja é uma igreja missionária e nós entendemos que missões se faz com orações e com contribuições. Há irmãos, irmãs que Deus levantou, que Deus chamou, que estão pregando o Evangelho em lugares distintos, lugares longínquos, onde você e eu não estamos. Mas o Evangelho tem chegado até outras pessoas por meio destes missionários, destas missionárias, que eu e você oramos por eles, mas também contribuímos. Então não esqueçam, ore por eles. Lembro os irmãos de orar pela irmã Larissa Pardo, que ela está no Palavra da Vida, em Benevides, no Pará, estudando. Lembro também do seminarista Vinícius, do Mateus Baia. São jovens que estão dedicando suas vidas ao trabalho do Senhor. Então, ore por estes jovens, para que Deus assim continue os abençoando e dando a eles essa visão
de serem servos e servas do Senhor, tá bom? Lembra os irmãos também do nosso projeto Famílias Abençoando Famílias. O nosso projeto consiste em arrecadar alimentos e doar a famílias carentes. Esse é o projeto, Famílias Abençoando Famílias. Temos como lema Atos capítulo 20, verso 35. Melhor coisa é dar do que receber. E eu agradeço a todos os irmãos que têm apoiado esse projeto, que têm ofertado, que têm trago os seus donativos, que têm trago os seus alimentos. Que Deus te abençoe grande e poderosamente e continue suprindo as suas necessidades, não deixando faltar o necessário na sua casa, tá certo? Muitas famílias são abençoadas por esse projeto Famílias Abençoando Famílias, e a nossa intenção é ampliar esse projeto. Temos orado, estudado meios para que a gente amplie e consiga assim atender outras famílias. Faça parte desse projeto, abrace, colabore e contribua com ele, e assim famílias serão abençoadas e assistidas com o alimento, certo? Um outro aviso: caso você tenha interesse em devolver os seus dízimos, suas ofertas, fazendo uma transferência, um depósito bancário, por ser mais prático, talvez queira usar o Pix. A conta da igreja está sendo projetada, você tenha toda a liberdade, anota a conta aí. O que a gente pede é que quando você fizer um depósito ou uma transferência, nos comunique. Por que isso, pastor? Porque a gente precisa destinar os valores para cada finalidade. E aí a gente anota, a gente registra e a gente presta contas com a diretoria e com os membros da igreja. Todos os recursos que aqui entram, os membros são cientes para onde vão e em que cada setor é destinado a esses valores. Então, só nos comunique, tá certo? Não esqueçam. E se você ainda não acessou o nosso site, acesse. É muito fácil o endereço: www.tbbf.com.br. Lá temos um pouco da nossa história, nós temos também a nossa visão, os nossos valores, a nossa missão, o que é que nós pensamos em ser uma igreja. Tem alguns artigos que vão fortalecer a tua fé, vão te dar um conhecimento muito bom. Então acessa lá, conheça, e se você quiser baixar o nosso aplicativo em seu celular, você tem essa oportunidade. Se o seu celular, o sistema dele for Android, vai lá no Play Store, baixe, é muito prático, é rápido, é gratuito e ele não vai deixar o seu celular travando, porque é um aplicativo muito leve, tá bom? Então baixe o aplicativo e você terá acesso com mais facilidade dos conteúdos que a gente apresenta aqui na igreja, ok? Lembro a vocês que amanhã, quinta-feira, a gente continua em nossa semana de oração pela família. Desafiamos vocês, venham ao templo orar, são tempos prazerosos, fortalece a família, une a família. Lembre que o diabo tenta e vai tentar destruir as nossas famílias, tá bom? Então chegue amanhã às 20 horas. Amanhã não será às 7h30, como de costume, mas sim às 20 horas. Venha ao templo, traga a sua família e vamos orar juntos. A semana vai encerrar na sexta-feira. Aí lembro que domingo de manhã, 9 horas, Escola Bíblica Dominical, à noite, 19h30, culto de louvor e adoração. Na próxima quarta-feira, o nosso culto ele vai se estender um pouquinho mais. Uma vez que na quinta será feriado de novo, então nós vamos estender um pouquinho mais o culto. A gente havia programado uma vigília, só que como nós estamos ainda sob o decreto do governo, nós só podemos ficar até às 23 horas. Então vai funcionar assim: o culto começará às 19h30, normal. Irei desenvolver o tema sobre eventos escatológicos. A gente vai ter um tempo de louvor. Vou trazer uma reflexão sobre a família. Vamos terminar por volta de 21h45, 21h50, porque após esse período nós vamos tomar um caldo aqui na igreja, ter um tempo em comunhão,
nós não vamos ficar todo mundo junto, porque nós vamos nos servir e espalhar aqui dentro do templo, tá bom? Então, se você quiser chegar, chegue, vamos continuar fazendo a lista que é necessário para que a gente tenha o limite certo, determinado pelo governo. E lembra você que tem vindo ao templo, a nossa igreja, ela tem sido sanitizada 2 vezes por semana, é obrigatório o uso de máscara, a higienização das mãos lá fora. Você também, ao entrar, já higieniza os seus pés. A gente pede para que você evite o cumprimento, evite sempre aquelas aglomerações, tá certo? Tomando os devidos cuidados, mas adorando ao Senhor em comunhão com os nossos irmãos. E peço a toda a igreja que ore por aqueles que estão enfermos, que precisam de saúde. E aqui eu cito a irmã Francisca. Irmã Francisca, para quem não a conhece, ela foi uma bênção de Deus, um instrumento que Deus usou na minha vida, na vida da irmã Raquel, quando nós iniciamos no dia 26 de março de 2011, a congregação Emanuel. Irmã Francisca já é uma senhora de idade, mas sempre ativa, sempre nos auxiliando durante o tempo que passamos na congregação Emanuel. Amanhã ela vai se submeter a uma cirurgia, então peço a você, anota o nome dela, ore para que tudo transcorra dentro da vontade do nosso Deus. Algum outro aviso que eu esteja esquecendo? Algum aviso? Não temos? Então convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Oi, irmão Paulo, obrigado. No livro de Daniel. Agora há pouco eu li na versão corrigida e agora eu lerei. Kaique, ponha para mim, por favor, já aí, aquele slide. Agora eu vou ler na versão NVT, tá certo? Como os irmãos vão ficar um bom tempo sentados, eu peço a você, em reverência à palavra do Senhor, coloque-se em pé. Nós vamos ler agora apenas os versos 24 ao 27. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versos 24 ao 27. E aí, quando você encontrar de novo, fale um amém bem feliz aí. Amém. Meu Pai amado, amém triste foi esse aí. Amém, igreja? Amém. Verso 24 diz: um período de 70 semanas de 7 foi decretado ao seu povo e à sua cidade santa para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação por sua culpa, trazer justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Agora ouça e entenda: passarão 7 semanas, mais 62 semanas, desde que for dada a ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do governante, ou ungido. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas. Depois desse período de 62 semanas de 7, o ungido será morto e nada dele restará. Surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. O fim chegará com uma inundação, e a guerra e seus sofrimentos serão decretados desde esse tempo até o fim. O governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana, mas depois de metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas. E numa parte do templo, ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Oremos. Santo Deus e Pai, obrigado pelos cânticos que entoamos e por novamente lermos essa porção da Tua palavra. Eu peço que nesse instante o Teu Santo Espírito leve cativo o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, e que venhamos, meu Deus, entender e compreender a Tua palavra. Oramos agradecidos no nome santo de Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós temos feito assim, nas quartas-feiras, como o culto é de oração e doutrina, quando nós terminarmos o estudo, a transmissão será
interrompida, e aí encerrada, e aí você que está aqui no templo poderá fazer perguntas. Então eu peço, deixe a sua Bíblia aberta, pegue aí uma caneta, uma agenda, um caderno, não sei, ou o teu celular, que não esteja com a internet, porque pode te atrapalhar, e aí você faça as suas anotações, certo? Que aí no momento oportuno, você terá a oportunidade de fazer as suas perguntas. Nós estamos diante de um dos assuntos escatológicos, ou eventos escatológicos, mais difíceis de se entender e de se compreender. Quando você faz uma leitura superficial desse trecho do livro de Daniel, você fica meio que sem entender o que ele quer dizer com essas semanas. 7 semanas, 62 semanas, 70 semanas. Mas permitam-me rapidamente contextualizar esse capítulo. Quando você lê os versos 1, 2 e diante, você vai perceber que Daniel, ele termina melhor de estudar o livro do profeta Jeremias. E ele menciona isso no verso 2. Quando Daniel termina de ler e estudar esse livro, ele compreendeu que os judeus passariam pelo exílio que duraria 70 anos. E aonde é que Daniel lê isso? Em Jeremias, capítulo 25, verso 11, que diz assim: esta terra inteira se transformará em desolação e ruína. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Depois de mencionar, de ter estudado o livro de Jeremias, Daniel, então, ele ora. E em sua oração, reconhece que os seus compatriotas mereciam ser castigados, uma vez que eles desobedeceram ao Senhor e transgrediram os seus mandamentos. O profeta reconhece o amor, a bondade, a misericórdia, mas também a reta justiça de Deus. E quando chega no verso 20 do capítulo 9, escuta o que ele diz: continuei a orar e a confessar meu pecado e o pecado de meu povo, Israel, suplicando ao Senhor meu Deus por Jerusalém, seu santo monte. Daniel, ele confessa o seu pecado, bem como os do seu povo. E no meio da oração, eis que surge um anjo, o anjo Gabriel, em visão. E enquanto Daniel ora, ele é visitado pelo anjo Gabriel. Olha o verso 21. Enquanto eu orava, Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim depressa, na hora do sacrifício à tarde. E o anjo, ele passou algumas informações para Daniel. Ele fez revelações divinas a respeito das 70 semanas. E nesta noite, nós vamos aprender sobre esse assunto. Mas o que nós precisamos saber sobre as 70 semanas de Daniel? Hoje à noite, eu vou trabalhar 3 tópicos, certo? O primeiro, teorias sobre a interpretação das 70 semanas. Depois eu vou explicar a interpretação futurista. E por fim, eu vou explicar o texto de Daniel. Vamos fazer uma breve exegese dos versos 24 ao 27. Como eu disse na primeira aula, no primeiro estudo sobre eventos escatológicos, toda vez que você vai estudar escatologia, principalmente o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, há muitas interpretações, escolas de interpretações,
nós chamamos também de teorias. E todo assunto dentro dessa temática tem várias teorias. É assim com o arrebatamento, e eu citei 3 teorias: pré-tribulacionista, meso, mid e pós. E não é diferente com as 70 semanas de Daniel. Praticamente todos os teólogos concordam que as 70 semanas refere-se à reconstrução da cidade de Jerusalém, que fora destruída pelos babilônicos, e da vinda do Messias. Onde os teólogos divergem é exatamente no cumprimento da última semana. Eis aqui a divergência teológica. E na tentativa de interpretar quando se cumprirá essa última semana, vão surgir 3 teorias. Quais são as 3 teorias? Simbólica, preterista e futurista. O que diz a teoria simbólica? Ensina que essas 70 semanas se refere apenas um símbolo de um período de tempo que se deu. Por isso que o nome é simbólica. Já a teoria preterista, e aí você vai lembrar da língua portuguesa, quando fala o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito, a palavra pretérito ou preterista se refere ao passado. Então essa teoria ensina e crê literalmente que as 70 semanas correspondem a 490 anos. Porém, todos os eventos já aconteceram. Por isso que o nome da teoria é preterista, ou seja, que esses 490 anos que as 70 semanas se referem, já aconteceu, ok? E por último, a teoria futurista, acredita também nas 70 semanas, nos 490 anos literais, que esse período iniciou com o decreto de Artaxerxes, lá em Neemias capítulo 1, para reconstruir a cidade de Jerusalém, e que essa última semana vai se dar no futuro, logo após o arrebatamento da igreja. Por isso que o nome da teoria é futurista. Acredita-se que as 69 semanas já se cumpriram, resta uma, e que essa uma, ela vai acontecer quando a igreja for arrebatada. E quando a igreja for arrebatada, o que é que vai acontecer? Qual o evento escatológico que se dará? A tribulação. Pastor Rafael, qual é a teoria que o senhor defende? A futurista. E é por isso que eu vou explicar essa interpretação. A última semana que falta a se cumprir está relacionada diretamente à nação de Israel. Grava isso. A última semana está relacionada diretamente a Israel. Como é que eu sei isso? Olha na sua Bíblia aí, por favor, o verso 24. Deixe a sua Bíblia aberta aí, que daqui a pouco a gente vai fazer uns cálculos, tá bom? Verso 24 diz: um período de 70 semanas de 7 foi decretado, escuta isso aqui, ao seu povo e à sua cidade santa. Por que as 70 semanas está se referindo e está relacionada unicamente a Israel? Essa expressão, ao seu povo e à sua cidade santa, se refere a quem? A Israel, o povo, a nação judaica.
Qual é a cidade santa? Jerusalém. Então percebam que essas 70 semanas, essa última semana, está relacionada exatamente com Israel. Então vamos fazer alguns cálculos aqui rapidamente. São 70 semanas, não de dias, mas de anos, ok? E aí nós vamos fazer o seguinte: são 70 semanas, durante 7 anos. E aí a gente calcula 70 vezes 7, 490 anos. Ok? São 70 semanas, olha só o que ele diz, de 7, não é isso que diz no verso 24? Um período de 70 semanas de 7. Multiplica 7 vezes 7, 49. E aí, essas semanas, chega no verso 25, vai dizer assim agora, no 25: agora ouça e entenda. Passarão, escute isso aqui, 7 semanas, mais 62. Passa 7, mais quantas? 62, confere aí. Aí você soma 7 mais 62, 69, ok? Guarda esse número aí. Agora você vai multiplicar 69 semanas por 7. Por quê? Porque cada semana corresponde a 7 anos. E aí quando você multiplica as 69 semanas que já se cumpriram, você multiplica pelos 7, você terá um total de 483 anos. Mas 70 vezes 7 são quantos? 490. Cumpriu-se uma semana mais 62. 7 mais 62, 69. São 70 semanas que ele inicia no verso 24. Se cumpriu 7, depois mais 62. Então nós temos 69 semanas que perfazem 483 anos. 490 menos 483, 7. Veja o verso 25, a parte B agora. Desde que for dada a ordem para reconstruir Jerusalém, até a chegada do governante, o ungido. Ele diz, até a chegada. Daniel, ou o anjo, ele vai citar 2 eventos aqui, ou 2 acontecimentos. Desde que a ordem for dada, que ordem? Para quê? Para reconstruir Jerusalém, até a chegada do ungido. Quando é que foi na história que saiu o decreto para se reconstruir Jerusalém? Aí você vai entender ao estudar o livro de Neemias. Neemias, que era copeiro no palácio do rei Artaxerxes. Neemias ficou sabendo que Jerusalém havia sido parte parcialmente destruída e outra parte completamente destruída. Então Neemias ele começa a chorar. E ele chega ao rei Artaxerxes e pede autorização para reconstruir Jerusalém. O rei autoriza e Neemias vai reconstruir a cidade santa. Da promulgação do decreto até a vinda de Cristo, se passaria aí, que seria morto melhor depois, passou-se 483 anos. Mas, se nós temos 483, a conta não fecha, a matemática não bate.
Ainda restam 7 anos a se cumprir. E é por isso que no verso 25 ele diz: passarão 7 semanas, mais 62. E que essas semanas, elas vão corresponder ao seguinte: as 7 semanas, você multiplica 7 vezes 7, 49. E aí você depois multiplica essas outras 62, que vai dar 434. Então a primeira semana, 49 anos, ok? As 62 semanas perfazem 434. Você soma os 49 mais os 434 e você vai chegar a esse número de 483. Mas não se esqueçam, são quantas semanas para fechar a conta? 70. Só temos 69. E essa semana, em que momento que ela vai acontecer ou ela vai se fechar? Porque ainda falta uma. Nessas 69 primeiras semanas, que corresponde aí, essas 7 semanas melhor, que corresponde a esses 49 anos, é o período em que Jerusalém, a cidade santa, é reconstruída. É quando o Messias ungido vem ao mundo. Ele então é batizado, ele inicia o seu ministério, os judeus o negam e por fim ele é morto. Por isso que o verso 25, ele vai dizer assim no finalzinho, ó. Ele vai dizer: para reconstruir Jerusalém até a chegada do governante, o ungido. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas. Mas esse ungido morreria, diz o texto. E ao morrer, algo vai acontecer. E o que vai acontecer? Começa a se preparar ou a dar-se um prenúncio do início da última semana. E quando é que vai começar essa 70 semana ou essa última semana? Alguém sabe? Não, ninguém sabe. E por que ninguém sabe? Porque essas 70 semanas corresponde à tribulação. A tribulação, ela só vai acontecer quando a igreja for arrebatada. E quando é que a igreja vai ser arrebatada? Ninguém sabe. Nenhum teólogo, por mais estudado que seja, ele pode ter o doutorado em divindade, ninguém sabe. A Bíblia não diz. O que diz é que a volta de Jesus será iminente a qualquer momento. Mas pastor, então se ainda vai acontecer, e esse período que nós estamos vivendo é o quê? Lembra das 7 dispensações? Que nós estamos na 6ª dispensação, a dispensação da graça, da igreja ou do Espírito Santo. E nós dissemos nas outras aulas que há um interlúdio ou um intervalo entre a 69ª e a 70ª semana. E é esse período que nós estamos vivendo hoje. Nós não sabemos quando ela vai acabar, mas sabemos que ela vai durar, a tribulação vai durar 7 anos. Porque o Senhor vai se voltar para a nação de Israel. Então, olhando para esse texto, você vai entender que essa última semana está se referindo ao que Daniel diz no verso 24. Um período de 70 semanas de 7 foi decretado ao seu povo e à sua cidade santa. E aí, meus queridos, vamos ao terceiro aspecto ou tópico do nosso estudo, que é olhar para esse texto. Dos versos 24 ao 27, além dessas informações precisas, nós vamos encontrar que existe aqui
o propósito das 70 semanas ou da tribulação, como também existe um outro acontecimento que é o surgimento do anticristo e suas ações. Então nós vamos explicar agora o texto. Uma vez explicado a interpretação ou a teoria futurista, fazendo essa matemática das 70 semanas, das 7 mais 62, dos 483 anos, que ainda restam 7 anos para fechar as 70 semanas. Agora nós vamos para o texto propriamente dito. De novo, olha aí o verso 24. A gente precisa ler de forma exaustiva para entender. Aqui nós temos o propósito, ok? O que diz o texto? Um período de 70 semanas de 7 foi decretado ao seu povo e à sua cidade santa. Na versão NVT, ele já mostra a finalidade. Para o quê? O texto continua. Para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer a expiação por sua culpa, trazer justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Aqui nos é apresentado o propósito destas 70 semanas, que se refere ao período tribulacional. E o que a gente consegue olhar para esse texto e extrair? Que propósito é esse? O Senhor vai colocar um fim na rebelião, o Senhor vai acabar com os pecados, Ele vai expiar a culpa do pecado, trazer a justa e eterna justiça, confirmar a visão profética que precisa se completar. Essa profecia vai se cumprir. Depois ele vai ungir o lugar santíssimo. O propósito dessas 70 semanas é extirpar ou erradicar o pecado e fazer a justiça divina reinar. Vamos pensar um pouquinho a nível de nação de Israel. Nação de Israel é um povo escolhido por Deus, já falamos isso. Nós não somos antissemitas, muito pelo contrário. Nós oramos pela paz em Israel, nós oramos pela paz em Jerusalém. Salmo 122:6 nos manda orar por Israel. Nós precisamos amar a nação de Israel. Foi de lá que veio o nosso Salvador, foi de lá que veio o Salvador da humanidade. Foi de lá que abriu-se a porta para que nós, gentios, fôssemos alcançados pela graça de Deus. Mas vamos analisar rapidamente, de forma bem simples, Israel. Uma nação rebelde, uma nação desobediente, uma nação que por diversas vezes provou da ira de Deus. Você vai lembrar quando Israel ainda era escravo no Egito. Israel foi exilado na Babilônia. Você vai lembrar que Jonas, o profeta, ele está intrigado com o Senhor, porque Deus quer salvar os ninivitas, que eram um povo perverso, um povo inimigo de Israel. E Deus sempre vai suscitar nações para punir Israel. Quando você lê o livro do profeta Abacuque, Abacuque está como Jonas, confuso, sem entender como é que Deus vai levantar uma nação pagã para punir ou para castigar o seu povo. Israel, ao longo da história, foi disciplinado, foi castigado por Deus inúmeras vezes. A cidade fora destruída, o templo fora destruído, e mesmo assim, o coração do povo de Israel continuou endurecido, até que veio o Messias, o ungido. E lá em João capítulo 1, verso 11 e 12, diz assim: e veio para o que era seus, mas os seus não
o receberam. Mesmo provando da disciplina, da justiça, do castigo de Deus, Israel continuou com o seu coração endurecido, o seu coração rebelde. Ele desobedece às leis, ele desobedece ao Senhor. Os israelitas criam um bezerro de ouro para adorá-lo, sendo que Deus diz que não era para eles ter nenhum outros deuses. Mas eles confeccionaram um bezerro de ouro. E diante daquele bezerro, Israel agora adora-o. A adoração que era única e exclusiva para o Yahvé, o Elohim, o Adonai, o Todo-Poderoso. Agora os israelitas dividem a sua adoração com deuses pagãos. E é por isso que Daniel, ele vai dizer assim, acompanha comigo aí por favor, o verso de número 7, Daniel 9:7. Senhor, Tu és justo, mas como vês, nosso rosto está coberto de vergonha, todos estamos envergonhados, incluindo os habitantes de Judá e de Jerusalém e de todo Israel, espalhados em lugares próximos e distantes, para onde Tu nos enviaste por causa de nossa deslealdade contigo. Israel transgrediu, Israel desobedeceu, e Daniel, ele compreende isso. E aí quando chega no verso 16 do mesmo capítulo, escuta o que diz: de acordo com toda a Tua justiça, Senhor, desvia a Tua ira furiosa de Jerusalém, Tua cidade e Teu santo monte. Como resultado de nossos pecados e dos pecados de nossos antepassados, todas as nações vizinhas zombam de Jerusalém e de todo o povo. Daniel é um ser consciente dos seus erros. Daniel, ele não passa a mão nem em seus pecados, nem do seu povo. Ele abre o coração, ele se cora de vergonha, pedindo: Senhor, perdão. A Tua justiça é justa, ela é reta, ela é precisa, porque nós transgredimos, nós fomos desleais com o Senhor. E é essa última semana, esses 7 anos que restam, Deus vai voltar a trabalhar com Israel. E aqui, Ele vai fazer tudo isso acontecer. O pecado, a rebeldia, o desprezo, tudo isso não existirá mais. Mas o texto, ele continua, e ele vai dizer a nós que depois de tudo isso, vai surgir o anticristo. Mas pastor, onde é que eu vejo, onde é que eu sei? Aqui. Olha comigo o verso 26. Depois desse período de 62 semanas de 7, o ungido será morto. Quem é esse ungido? Jesus. Nota que o U é maiúsculo, fazendo menção a Cristo, o Messias. E nada dele restará. Continua. Surgirá, olha só, um governante. Tem alguma tradução com a palavra diferente aí? De governante? Veja aí, Catarina. Um príncipe. Lembram que Satanás é considerado o príncipe? Lembram disso? Da potestade do ar? É o príncipe deste mundo? Ele vai surgir, mas não é Satanás como foi lá no passado com Adão e Eva. Aqui é o anticristo. Nota que na versão NVT diz um governante, e que esse governante
Por que ele é um anticristo? Ele se opõe a Jesus. Ele é aquele que vai querer guerrear contra o Messias prometido. E esse anticristo, o verso continua dizendo: surgirá um governante cujos exércitos destruirão o quê? A cidade e o templo. O fim chegará com uma inundação, e a guerra e seus sofrimentos estão decretados desde esse tempo até o fim. Aqui surge o anticristo. Mas a sequência do texto vai mostrar quais são as suas ações. O que é que o anticristo irá fazer? Olha o verso 26. Primeiro, ele vai junto com o seu exército. Lembra, ele não vem sozinho. Queridos, ninguém, ou é muito difícil alguém fazer ou causar uma destruição em massa sozinho. Pode-se destruir algo local, mas em diversos lugares é impossível. Percebam que esse anticristo, ele não está sozinho, ele tem um exército, tem pessoas trabalhando com ele e por ele. E esse anticristo, junto com esse seu exército, verso 26, primeira ação deles, eu vou usar no singular, me referindo ao anticristo. Ele destruirá a cidade e o templo. Que cidade é essa? Jerusalém. O templo é o lugar de adoração dos judeus. Será destruído. Segunda ação, agora no verso 27. O governante fará um tratado com muitos, por um período de quanto tempo? Uma semana. Uma semana corresponde a quantos anos? 7. Olha que perfeição isso aqui. A segunda ação do anticristo é fazer uma aliança, um acordo, um tratado com Israel. É isso que o texto está dizendo. Ele vai fazer um acordo com os judeus que durará 7 anos. Mas o texto continua no verso 27. Ele quem? O anticristo vai acabar com os sacrifícios e com as ofertas. Vocês estão vendo aí? Ou seja, ele vai impedir que o povo adore a Deus. Ele vai impedir. Ele vai proibir a adoração. É claro que para fazer o acordo, a aliança e o tratado, ele não vai chegar solando. Ele não vai chegar proibindo nada, ele não vai. Como todo bom político desonesto, que eu posso chamar de bom político, como todo político desonesto, ele vem com aquele discurso bonito, ele vem com aquele discurso tranquilo, de paz e amor, ele vem com aquele discurso que não é um discurso agressivo, porque um discurso agressivo nos afasta. É um discurso sutil. É um discurso do engano. Mas ele vai também profanar o templo. Além de destruí-lo, haverá de profaná-lo. O verso 27. E numa parte do templo,
ele colocará uma terrível profanação. Que profanação ou como vai ser, o texto não fala. Ele está dizendo que colocará uma terrível profanação. Ele vai profanar o templo sagrado. Mas o final do verso diz: até que. Aqui mostra o tempo, o prazo de validade e de atuação do anticristo. Ele vai fazer tudo isso até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Ele será destruído pelo próprio Deus. Mas eu pulei uma parte do verso 27 propositalmente. Por quê? Olha o verso 27, eu quero dar ênfase, já caminhando para o fim, para a expressão que ele vai mostrar bem aqui. O governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana, mas depois de metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas. Grifa na sua Bíblia, metade desse tempo. Quanto é a metade de 7? 3 anos e meio. A tribulação, ela vai durar quantos anos? 7. Os 3 anos e meio iniciais, só paz e alegria. Aquele governante que veio para reinar com aquele discurso tranquilo. Sabe aquele discurso de políticos desonestos, que fala tão suave, com aquela voz de veludo, que é calminho, tranquilinho, mas que por trás, quando você espeta, quando você pisa no calo, a coisa engrossa? É esse aqui, ó. Durante os 3 anos e meio iniciais, tranquilo. Mas depois, ele vai colocar as garras de fora. Ele vai mostrar quem ele é e para o que ele veio. É preciso estudar para a gente compreender o que diz as 70 semanas de Daniel. Nós vamos orar nesse instante. Peço a você que se coloque em pé. Após a oração, a transmissão será encerrada e você terá a oportunidade de nos fazer perguntas. Eu vou pedir que o irmão Martinho nos auxilie, meu irmão, por favor. Faça o seguinte, você fica com o microfone desse lado, irmão Paulo, pode ser, irmão Paulo? Para agilizar, ficar mais prático as perguntas, tá bom? Mais rápidas, melhor. Senhor Deus e Pai, obrigado por este ensinamento. Obrigado porque o Senhor nos esclarece essa teoria futurista a respeito da última semana que resta. 69 delas já se cumpriram. Estamos aguardando a última semana. Estamos no momento em que o Senhor parou o relógio. O Senhor travou o cronômetro. O Senhor está tratando hoje com a tua igreja. Esse povo que é formado de judeus e de gentios. Pessoas que são lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Pessoas que reconhecem que são pecadoras e que carecem do Senhor para herdarem a salvação eterna. Obrigado porque essa salvação nos alcançou aqui em nosso Brasil. Somos um país gentil, mas o Senhor nos alcançou. Por isso, ó Deus, eu peço que a cada dia o Senhor nos faça entender o valor da nossa salvação eterna. Que nós venhamos valorizar cada gota de sangue derramada por Cristo lá no Calvário. Ó Pai querido, coloque em nosso coração sempre à disposição o desejo
de ler a tua palavra, de meditar, de estudar verdadeiramente, para que a gente seja convencido pelo teu Espírito acerca da tua palavra. Nós oramos agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. A você que nos acompanha pelo YouTube, desejo a você uma boa noite. Amanhã será transmitido ao vivo a nossa quarta noite de oração. Se você puder, participa com a gente aqui e vamos orar pela nossa família. Desejo a todos vocês uma boa noite, um bom descanso e até amanhã, se Deus nos permitir e Cristo não voltar.